Essa cidade, ela não é boa e nem ruim para investir. Ela é só boa se o preço estiver certo. O que acontece na hora que você vai arrematar um imóvel? Na hora que você vai arrematar um imóvel, um indicador primordial é o quanto que ele vale e o quanto você está pagando. Esse é um indicador assim muito forte. Porém, o que acontece? Existem alguns números que te dão alguns indícios se aquela cidade é boa ou ela é ruim. Hoje eu vou te mostrar como analisar uma cidade inteira antes de arrematar um imóvel. Essa cidade que nós vamos começar vai ser a cidade de Marília. É a cidade base, a cidade início do método Lance Seguro 360. Antes de a gente continuar, quero me apresentar. Seja muito bem-vindo. Você está aqui no método Seguro Lance 360. Meu nome é Rogério Gomide. Eu sou especialista em arrematar imóveis e leilão. Atuo nesse segmento há mais de 18 anos e lá se vão mais de 307 imóveis arrematados. Antes de mais nada, eu quero te dar aí feliz ano novo, é o primeiro vídeo dessa série que eu estou começando agora, essa série Cidade Raio-X, que eu vou mostrar, a gente vai pegar algumas cidades aqui como base. Esses números que eu vou mostrar para vocês agora, a gente está começando na primeira cidade. E ao longo aqui da nossa série, a gente vai ter uma base de dados que aí a gente vai poder comparar. A gente vai ver um número agora que é o início dessa série. E ao longo dela, você vai tendo, a gente vai tendo uma base, né? O número é bom ou o número é ruim? Então a gente vai começar a ter essa base. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, vai lá, se inscreve no canal. Não sei em qual lugar que você está me vendo, se é no Insta, se é no Face, se é no Facebook, eu não sei onde que você está me vendo aí. Aqui embaixo no descritivo vai ter aqui os links para as redes sociais. Vai lá, se inscreva aqui no YouTube, se for o caso, já ativa o sininho justamente para ser notificado nos próximos vídeos e não perder nenhum momento da série. Bom, então vamos lá, eu vou trazer aqui para vocês alguns números. Vou falar de PIB, vou começar aqui de PIB. A gente está falando da cidade de Marília, né? Nosso ponto início. Antes de mais nada, né? Onde fica Marília? Qual é a localização dela? Onde que ela fica no estado de São Paulo? Eu vou compartilhar com vocês aqui, ó, na minha tela. Deixa eu pegar aqui. A gente já olha no mapa, já vê onde ela fica. Ah, o que que acontece com Marília? Marília eu já tive um imóvel lá. Inclusive, deixa eu ver se vocês estão vendo minha tela aqui. Bom, deixa eu ver. O que acontece com Marília aqui? Marília é uma região onde eu já tive um imóvel lá. Foi um dos primeiros imóveis que eu comecei a ter no interior, né? Eu já tive Itu, Boituva, Boituva, tem ali Itapetininga, e aí eu fui vindo para o interior de São Paulo, né? Então, quantos quilômetros que fica Marília? Vamos ver aqui, ó, quantos quilômetros que fica de São Paulo, da capital, né, que é um ponto de referência. Deixa eu colocar aqui Shopping Paulista. Olha, tá aproximadamente aí 450 quilômetros da capital. Então, quais são os números de Marília, né? Um número que eu acho que eu tenho aqui como base aqui, a gente tem vários indicadores, né? Um deles é a questão da população, né? Quantos habitantes tem Marília? Marília, segundo o IBGE, ele tem ali 240 mil habitantes. Deixa eu trazer minha tela aqui para vocês. E aí, legal. Então, Marília ele tem 240 mil habitantes. Esse é um dos indicadores. Outro indicador muito importante que influencia bastante na região é o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. O que que é esse indicador? Esse indicador ele soma um monte de questão, inclusive saneamento básico. E quanto mais próximo de um, melhor. Marília, ele tem 0,798. Então, é um índice elevado, um índice bom. E aí, quando a gente vai para o bloco econômico, quando a gente fala de PIB, Produto Interno Bruto, de quanto que o município ele produziu ali, a gente tem um PIB que está em torno ali de 9,7 bilhões de reais. Se a gente traz esse PIB para o PIB per capita,
para divide pela quantidade de habitantes que tem ali na região, então ele dá 52.600 a PIB per capita. E aí você pode estar me perguntando, mas tá, mas esse número é bom ou é ruim? Ao longo dessa série, a gente vai ter outros comparativos, outras cidades para comparar. Então, a gente vai conseguir fazer essa análise. Então, na hora que a gente olha a cidade como um todo, serviços, indústria alimentícia, quais são as principais atividades que ele tem lá? Tem lá serviços, indústria alimentícia, metal mecânica, tem comércio e logística, saúde é um polo regional, saúde e educação, lá, Marília é um polo regional. Então, você vê que assim, tem uma certa atividade bem interessante a cidade. Alguns indicadores que eu coloco, inclusive eu acabei desenvolvendo um indicador, e é um indicador que a maioria não olha para ele, sabe? Qual que é esse indicador? Eu fui direto no site oficial da Caixa e contei um por um quantos imóveis nós temos disponíveis lá. Esse é um indicador que eu venho olhando para ele com mais frequência e eu dei um nome para ele. Eu chamei esse indicador de índice LS Lance Seguro 360. E qual que é a dinâmica desse indicador? Eu peguei a quantidade de imóveis disponíveis da Caixa, naquele momento tirei uma foto, e aí eu dividi por número de residências na cidade, só para a gente ter uma ideia. E aí esse número agora de Marília, quando eu fiz essas contas, Marília tem 92.500 residências. Então eu dividi, se eu não me engano é isso o número, deixa eu dar uma conferida aqui. Se eu não me engano é 92.500, e aí na hora que eu dividi esse número, 97 mil, corrigindo aqui, 97.500 residências, dividindo ele pela quantidade de imóveis que tinha disponível ali naquele momento que eu estava checando o site da Caixa, tinha 65 imóveis disponíveis. Então, o meu indicador aqui, o índice LS 360, ele dá 0,00067. E aí, esse número, quanto mais próximo de um, melhor. Porque o que acontece? Significa que ele tem menos inadimplência dentro da Caixa. Então, é uma cidade com baixa inadimplência. É claro que a gente vai ter vários números aqui, a gente vai ter uma comparação aqui para ver qual cidade dentro desse índice ele acaba sendo melhor, e aí a gente vai ter um panorama. Eu lembro que nessa cidade, quando eu arrematei num preço muito bom. Então, para vocês terem uma ideia de valor, eu arrematei esse imóvel já faz um certo tempo. Deixa eu pegar as datas aqui, eu mostro, eu já falo para vocês aqui, né, com mais propriedade. Contar um pouquinho desse imóvel de Marília, eu acabei comprando ele em meados de 2020, 2014. Rapaz, 2014 já faz mais de 10 anos aí que eu arrematei esse imóvel. Deixa eu pegar a data certa aqui, ó. Aqui, ó. Eu tô acessando aqui a matrícula e estou pegando os dados da matrícula aqui para passar para vocês, ó. A data da arrematação desse imóvel foi dia 2 de abril de 2014. Olha só como o tempo voa, né? Já fazem quase 12 anos aí, vai fazer 12 anos que esse imóvel foi arrematado. A gente comprou em sociedade, nós compramos em quatro pessoas, a gente pagou nesse imóvel R$ 25.000 há 12 anos atrás, praticamente. E aí a gente dividiu esse valor para cada um e tudo mais. E aí a gente acabou vendendo esse imóvel. Vendemos depois de 1 ano e 2 meses aproximadamente. A gente vendeu por R$ 115.000. Teve até algumas questões bem particulares. Ó, a gente vendeu no dia 30 de abril de 2015. A gente acabou vendendo esse imóvel. Foi mais ou menos ali, ó. Nossa, a gente vendeu dia 30 de abril, deu 1 ano mais ou menos. Foi a venda dele. Então, que a gente acabou ficando com esse imóvel. E aí a gente teve essa característica, né, desse imóvel. Teve algumas particularidades. Hoje, nossa, as coisas são muito mais fáceis, né? Quando eu me recordo, há 12 anos atrás, tudo era muito físico. Não era.
tão eletrônico. Hoje você arremata imóveis online, você registra ele online, você não precisa colocar o pé na cidade, por exemplo, hoje. Você tem ferramentas que você consegue fazer uma verificação de todo o cenário para arrematar o seu imóvel, né? Hoje as coisas estão muito mais modernas, né? Se eu não me engano, não existia nem o site registradores que você faz o registro aí do seu imóvel. Mas enfim, esse imóvel, ele deu uma altíssima lucratividade que a gente teve com ele. A gente arrematou em sociedade. Tem alguns benefícios quando você faz isso, benefícios tributários, o ganho de capital. Você pode, ter certas vantagens com ele. E aí, assim, como eu disse agora no início do vídeo, né? O que manda, um indicador principal, é claro, é o quanto você arremata aquele imóvel, o quanto que ele vale aquele imóvel, o quanto que você arrematou. Então, isso é primordial. Então, você saber quanto você paga naquele imóvel, quanto que você vai ter de lucratividade, isso é primordial. E olha aqui, uma questão prática, né? Esse imóvel, deixa eu até pegar o endereço dele aqui. E eu consigo mostrar para vocês aqui detalhes desse imóvel. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Aqui, olha só, esse imóvel, ele ficava na rua Dante Vrec. Dante Vrec, deixa eu pegar aqui detalhes desse imóvel para vocês, ó. Aqui, Dante Vrec. Então, nós tínhamos aqui, esse era o imóvel, né, que foi arrematado praticamente 12 anos atrás. É, teve algumas situações bem peculiares lá, viu? Então, ó, essa casa aqui, onde tem essa árvore aqui, ela tinha essa cobertura aqui, né, na garagem. Dentro dela tava um revestimento, tava legal ali, a questão do revestimento. A gente fez pouca reforma, foi mais uma pintura mesmo que a gente acabou fazendo, que essa é a casa, né? Então, a gente acabou até demorando um pouco na questão da venda, porque teve uma pessoa interessada e no meio do percurso ela acabou desistindo, a gente teve que procurar um outro comprador. Eu lembro desse movimento. E também a gente teve que fazer a questão da desocupação, teve que entrar com ação judicial. A questão judicial, nossa, é um ponto que muita gente tem medo, né? Quando eu pego em números, né, esses 307 imóveis que eu já arrematei, ele representa a minoria quando a gente entra com uma ação de missão na posse. Realmente, se eu pegar todos eles, em torno aí de 10% a gente acabou entrando com ação de missão na posse. A maioria se acaba, numa negociação fazendo a desocupação dele. Ao longo também dessa jornada, né, de 18 anos atuando nesse mercado, a gente vai pegando mais experiência na negociação, né? Então, teve essa característica, né, desse imóvel. Uma coisa que acontece bastante no interior, eu vou compartilhar com vocês aqui minha tela. Olha, esse imóvel aqui, ó, se a gente olhar aqui na tela, ó, tá vendo aqui tem uma rodovia principal, tá vendo? Ó, a Transbrasiliana. Uma coisa que acontece bastante no interior, quando esse imóvel ele é do outro lado da rodovia, porque aqui, quando eu falo do outro lado da rodovia, ó, aqui ó, é a região central de Marília, né? Quando ele é do outro lado da rodovia, ele é uma região mais periférica. Mas facilmente hoje, um imóvel lá, R$ 200.000 nessa característica, é um imóvel, é um valor assim que, se eu for fazer uma pesquisa aqui, é bem provável que seja esse valor atual desse imóvel. Então imagina, imóvel é um investimento sólido, né? E se você acaba ficando com ele 10 anos, que é o caso aqui, né? Esse imóvel a gente acabou fazendo um giro rápido, em um ano a gente acabou já virando, passando para o próximo imóvel. Então aqui a gente tem essa característica. Tem imóveis que a gente consegue. Você pode estar me perguntando também, né, Rogério? Mas quanto tempo demora? Demora um ano para a gente vender o imóvel? Aí depende, tem imóveis que você tem uma característica mais rápida, né? Você pode perguntar para mim, qual que foi o imóvel que você vendeu mais rápido? Foi em torno de 3 meses. 3 meses foi o mais rápido. Qual que foi o mais demorado? Foi em torno de um ano e meio, que demorou mais. Então, a média, você tem aí uns 9 meses, mais ou menos, aí a questão de venda do imóvel. Então, voltando aqui para os nossos indicadores, esse daqui.
que nem eu estava falando para vocês, o que manda é a questão do valor, quanto que você paga na arrematação. Então, nós temos esse indicador, assim, outros números que chamam bastante atenção na cidade, a questão do número de habitantes. Marília tem 240 mil habitantes, então essa é uma cidade interessante, uma cidade de porte bom, né? Então, imóveis disponíveis na cidade, você tem 65. Número de residências aqui, você tem 97.500, onde o nosso indicador, o índice LS 360, ele é 0,0067. E aí temos um IDH de 0,798 e um PIB per capita de 52.600. Um indicador bem interessante também de você analisar, que aí você vai ter uma ideia da dinâmica da violência na cidade, que é o indicador de homicídio. Então, lá em Marília, ele varia entre 8 a 10, mais ou menos, o índice de homicídio na cidade. Outra taxa que é interessante também, outro indicador que é interessante, é a taxa de desemprego, que varia entre 7 a 8% lá na cidade. Isso daqui também é um indicador importante. E aí, uma questão também nessa cidade que me chama a atenção, que acho válido a gente destacar também, é a questão dos empregadores na cidade. Então, lá, por exemplo, tem Marilã, tem Dori, tem Nestlé, tem Sasazaki lá, tem o Grupo Confiança. O Grupo Confiança é um supermercado que no interior de São Paulo, na região de Bauru, tem bastante. É um supermercado, é, tipo, tem um pouquinho de shopping nesse supermercado, sabe? É um supermercado bem grande. As lojas novas, ela tem uma estrutura muito boa. Então, você tem essa característica, tem grandes players ali, né, em grandes indústrias. Então, ali no mercado é um indicador bem interessante ali, é um ponto bem interessante de ser observado. Uma outra coisa também que é interessante se observar é a questão do piso salarial do comércio ali na região. Então, só para você ter uma ideia, de piso salarial lá na região, você tem a média ali de 1950. Então, você tem uma questão que, assim, imóveis populares, lá, você tem, dependendo do que você faz de promoção, esse imóvel ele tem uma liquidez altíssima, sabe? Então, essa também é uma grande característica. Claro que tudo é uma questão de padrão também, que você está buscando seus imóveis para venda. Imóvel de alto padrão também é muito bom, né? Então, tem toda essa questão dessa análise. Claro que o público acaba sendo menor, mas aqui nessa questão você tem a massa, né? A massa ganhando em torno aí de R$ 1.950. Aqui, ó, os empregados do comércio, né? Aqui, caixa, por exemplo, a caixa de supermercados, piso médio lá é 220. Então, você tem essa característica. Bom, pegamos aqui a cidade de Marília aqui para trazer como referência para vocês aqui. Nós falamos de vários indicadores aqui, eu vou trazer várias outras cidades. Resumindo aqui, a gente falou aqui sobre a cidade de Marília. Com Marília é uma cidade com 140 mil habitantes e tem aqui o nosso indicador, o nosso LS 360, que fica aqui em 0,00067. Espero que você goste desse conteúdo. A gente vai continuar aqui com outras cidades. A gente vai fazer uma comparação, vai ter um histórico sobre elas. Aí, esse número é bom ou é ruim? A gente vai acompanhar nos próximos vídeos que eu vou estar disponibilizando para vocês toda terça-feira às 15 horas. Então, se você não quer perder esse conteúdo, vai lá, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para acompanhar os indicadores de outras cidades e ter uma base e qual cidade seria melhor, qual você teria mais liquidez, qual você venderia mais rápido. Então, dentro desses vídeos, você vai ter uma ideia das próximas cidades, quais cidades que a gente vai acabar aí analisando. E deixa eu até te trazer aqui qual vai ser a próxima cidade, qual a próxima cidade que a gente vai trazer aqui para te mostrar aqui nos indicadores. Deixa eu pegar aqui, que eu já te falo já qual vai ser a próxima cidade. E aí, na terça-feira, às 15 horas, você vai ter a próxima cidade que eu vou estar mostrando para você aqui qual que vai ser ela.
Se eu não me engano, aqui, ó, a próxima cidade que eu vou trazer para você vai ser Bauru. Bauru, eu vou estar mostrando aqui para vocês. E aí, no próximo vídeo, nós nos vemos. Vou te mostrando aqui, a gente vai passando por outras cidades. E você aí vai tendo mais segurança para fazer a sua arrematação. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já lembra lá de se inscrever no canal, ativar aqui para receber as notificações. Nos vemos nos próximos vídeos. Forte abraço, fiquem com Deus. Nos vemos. Um abraço, até mais, tchau.